Nolon, um cidadão venezuelano nascido na pobreza do país, governado por um ditador comunista maluco, desembarcou em Tumeremo, uma cidade que agora estava no epicentro de tensões geopolíticas. A criação da Zona de Defesa Integral da Guiana Essequiba aumentou a ansiedade entre os habitantes locais, incluindo Nolon, que se encontrava no meio de uma situação que ultrapassava suas responsabilidades na PDVSA, Companhia Estatal de Petróleo Venezuelano. Ao chegar à sua nova estação de trabalho, um entreposto de extração de petróleo, Nolon percebeu imediatamente que a atmosfera era diferente. A tensão pairava no ar, e seus colegas de trabalho compartilhavam preocupações sobre o futuro incerto da região. No entanto, a rotina diária de extração de petróleo continuava, mesmo com o peso das circunstâncias. Em um dos primeiros dias de trabalho, enquanto Nolon supervisionava uma operação de perfuração, algo extraordinário aconteceu. Uma substância brilhante e misteriosa jorrou do solo, surpreendendo a todos no local. Era como se a própria Terra estivesse reagindo ao contexto tenso que envolvia a região. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, e cientistas foram chamados para investigar essa substância peculiar. Rumores sobre propriedades milagrosas e energias místicas começaram a circular na comunidade local, criando uma mistura de fascínio e medo, como se o sol negro de Baphomet estivesse surgindo no horizonte, um horizonte de sangue. Enquanto o mundo observava a disputa territorial entre Venezuela e Guiana se intensificar, a descoberta de Nolon se tornou uma distração momentânea. Ele se viu no meio de uma situação complexa, onde as linhas entre política, recursos naturais e fenômenos inexplicáveis se entrelaçavam. Conforme a tensão aumentava na fronteira, a substância misteriosa continuava a ser estudada. Cientistas de diferentes partes do mundo foram atraídos para Tumeremo, buscando entender os segredos por trás desse fenômeno. Nolon, um humilde trabalhador de petróleo, de repente se encontrou no centro de um evento que poderia mudar não apenas o destino da região, mas talvez o curso da história. Enquanto a guerra iminente se aproximava, Nolon se via dividido entre sua responsabilidade como trabalhador da PDVSA e a curiosidade em torno da substância que havia surgido do solo. A história de Nolon estava prestes a se desdobrar em caminhos inimagináveis, onde o destino pessoal e o futuro da região estavam entrelaçados de maneiras surpreendentes. Em uma tarde de domingo, Nolon estava sozinho investigando a substância e, para sua surpresa, o líquido não era simplesmente petróleo. Tinha propriedades únicas e comportava-se de maneira bizarra. Em suas mãos, ele observou enquanto o líquido se transformava em formas surpreendentes e brilhantes, como se tivesse vida própria. Decidido a entender melhor esse fenômeno, Nolon dedicou-se à pesquisa. Consultou especialistas, estudou a composição do líquido e realizou experimentos. Descobriu que essa substância poderia ser utilizada como fonte de energia inovadora e sustentável. Enquanto Nolon trabalhava em seu laboratório improvisado, notícias da descoberta chegaram aos governos da Venezuela e da Guiana. Ambos os países, historicamente em disputa por questões territoriais, viram a oportunidade de resolver suas diferenças de maneira pacífica. Convencidos pelos benefícios mútuos que poderiam advir da exploração conjunta dessa nova fonte de energia, os líderes dos dois países decidiram deixar de lado suas diferenças e unir forças. Uma parceria inesperada começou a se formar. Nolon, agora considerado um herói pelos dois lados, continuou a trabalhar para desenvolver tecnologias que utilizassem o líquido negro de maneira sustentável. A descoberta não apenas trouxe prosperidade econômica para a região, mas também serviu como um exemplo de como a ciência e a inovação podem superar diferenças históricas. Em uma tarde de domingo, Nolon começou a ter sonhos estranhos, como se estivesse cada vez mais atraído pela substância negra. Por um impulso incontrolável, ele acabou ingerindo a substância, como se seu corpo e mente não respondessem mais pela razão. Desmaiou em pleno laboratório e só foi acordar no outro dia, estirado no chão frio de sua sala. Seu corpo havia se modificado, sua mão direita tinha apenas 4 dedos, e isso foi tão alarmante para ele, que ficou conhecido desde então como Nolon, o Fornaines de Tumeremo. Percebeu que além de toda essa mudança, passou a adquirir um estranho hábito por cachaça e percebeu que era a única pessoa que poderia persuadir seu presidente maluco a não prosseguir com essa guerra insana, essa disputa de território com a Guiana. Após conversas e algumas doses de cachaça, conseguiu encantar o presidente, como se fosse magia, tornando-se um verdadeiro herói das Américas.
Como reconhecimento, recebeu a maior das honrarias de Tim Abbey, o novo presidente da Argentina. Uma medalha entregue por Margarita que reluzia aos dizeres imorrível, imbrochável e incomível. Tamanho troféu o fez chorar, e Messias o abençoou de um lugar distante.